Fala pessoal, todo mundo bem por aí? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, daqui para frente nós temos mais 2 semanas de aula. Temos essa semana e a semana que vem. E agora a gente precisa correr contra o tempo, a gente precisa encerrar o livro. Então eu vou começar a usar o livro digital para essas aulas, beleza? Para a gente poder correr mais rápido com esse conteúdo, certo? Então hoje nós vamos entrar. Quer dizer, nós vamos entrar não. Na aula passada eu já tinha feito uma introdução da unidade 3. Eu falei sobre a interação do sistema nervoso e dos sentidos. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre o tato, o olfato e a gustação. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os sentidos, eles funcionam por meio de células sensoriais. E essas células, elas vão responder aos estímulos do meio. E aí nós temos os receptores desses estímulos, né? Então, no caso aqui do tato, do olfato e da gustação, nós vamos lidar com dois tipos de receptores. Nós temos os mecanorreceptores, que estão relacionados aos movimentos, né? Que estão relacionados ao toque, à textura, também as sensações de frio, de calor e etc., que tem a ver com o tato. No caso do olfato e da gustação, nós estamos falando de quimiorreceptores, ou seja, os receptores de partículas químicas, beleza? Então, relembrando isso que eu falei na aula passada, para a gente poder seguir aqui, vamos embora, peguem o livro de vocês, coloquem lá na página 303. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira parte faz uma introduçãozinha, né, falando lá da interação do sistema nervoso com o ambiente e tal. E aí, justamente, algumas das estruturas que nos permitem interagir com o meio são os nossos órgãos dos sentidos. E aí, portanto, nós temos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação. Nessa aula nós vamos trabalhar especificamente sobre o tato, o olfato e a gustação, e na unidade 4 nós vamos falar sobre visão e audição, beleza? E aqui, como eu havia mostrado lá na aula anterior, existem diferentes regiões do nosso cérebro que estão associadas a esses diferentes estímulos, beleza? Então, vamos seguir aqui, vamos falar sobre tato. Então, vamos lá. Pelo sentido do tato, percebemos a forma, o volume, né? Ou seja, o espaço que um determinado corpo ocupa, se é um corpo quadrado, redondo, reto e etc, né? Um corpo ou um objeto tal, assim como o tamanho dele, a textura, se é áspero ou se é liso, a temperatura dos objetos ou substâncias, também dos corpos, né? E o órgão responsável por captar os estímulos do tato é a nossa pele, o maior órgão do corpo humano. A pele tem várias funções, entre elas a de proteger o corpo da entrada de micro-organismos e outros materiais estranhos a ele, auxiliar na redução da perda de água do corpo, então ela protege, né, faz a gente se manter hidratado, manter a temperatura corporal por meio da evaporação do suor, entre outras coisas. Como órgão sensorial, a pele apresenta terminações nervosas com função de captar os estímulos do ambiente. Essas terminações podem estar livres ou ligadas aos corpúsculos táteis. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Corpúsculo de Vater-Pacini, corpúsculo de Krause, corpúsculo de Ruffini. São vários tipos de corpúsculo e aí são 4, né, especificamente. E aí nós temos também as terminações nervosas. A gente vai ver cada uma delas aqui, tá? E aí cada um desses corpúsculos é responsável por um tipo de sensação relacionada ao tato, beleza? Então vamos lá. Os diferentes corpúsculos táteis detectam estímulos diferentes: quente, frio, pressão ou toque, né? Pressão ou então o toque. E há também terminações nervosas livres que captam os estímulos de dor, certo? Dores que a gente pode sentir no nosso corpo inteiro, seja quando a gente puxa aqui um fio de cabelo que dói, ou então quando alguém pisa lá no nosso pé, né, que dói também, uma porrada no braço, enfim, vários tipos de coisa. Observe na imagem a seguir um esquema da pele humana com a localização. Então temos aqui uma região da mão, ampliando aqui, observando a pele, né? E aí nós temos esses diferentes corpúsculos táteis. Então perceba aqui, ó, corpúsculo de Krause, corpúsculo de Meissner,
Aqui nós temos corpúsculo de Vater-Pacini, corpúsculo de Ruffini e nós temos as terminações nervosas livres. Percebam que as terminações nervosas elas ficam na parte mais superficial da pele, tá? Enquanto os corpúsculos eles ficam em partes mais internas da nossa pele, tá? A nossa pele é essa camada aqui de revestimento do nosso corpo. Então vamos ver cada um desses corpúsculos. O corpúsculo de Vater-Pacini é responsável pela percepção da pressão. Por meio desse corpúsculo podemos calcular a intensidade necessária para segurar ou manusear algo. Tá, no caso do corpúsculo de Meissner, ele é responsável pela percepção do toque, o tato mesmo, né? Graças a esse corpúsculo percebemos a textura, a forma e o volume das coisas. Já o corpúsculo de Krause, ele é responsável pela percepção do frio e o corpúsculo de Ruffini é responsável pela percepção de calor, ou seja, temperaturas elevadas, quente, né? E as terminações nervosas livres, como eu já comentei, responsáveis pelas nossas sensações de dor, beleza? Então vamos lá. A sensação de dor captada pelas terminações nervosas livres tem função protetora, pois nos alerta de algum problema ou sintoma de doenças que possam afetar órgãos e tecidos do nosso corpo. Os sentidos também nos alertam de algum perigo, como quando nos aproximamos de algo muito quente ou encostamos em objetos pontiagudos, como uma agulha, por exemplo, um cacto e tal, que possam nos causar ferimentos. Portanto, gente, a gente tem esse tipo de resposta quando a gente está em alguma situação dessa. A gente vai encostar perdão, a gente vai encostar em alguma coisa que está no fogão, por exemplo, né? Se está muito quente, às vezes antes mesmo da gente encostar, a gente já começa a sentir a temperatura e a gente já tira a mão. Então, para evitar de queimar a nossa pele, né? Então, a gente tem esse tipo de resposta rápida a algum determinado estímulo que possa causar algum efeito negativo para o nosso corpo, tá? Beleza? Então, existem regiões do nosso corpo que são mais sensíveis do que outras. A maior ou menor sensibilidade em determinado local pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente está relacionado ao número e aos tipos de corpúsculos táteis e terminações nervosas ali presentes. Portanto, tem regiões da nossa pele que são menos sensíveis, né? Por exemplo, essa pelinha aqui do cotovelo, né? Todo mundo acho que já fez o teste de beliscar, de tentar furar, enfim, não que a gente não sinta nada, mas aqui nós temos menos corpúsculos e terminações nervosas. Olha que interessante. Assim como no nosso joelho também. A gente sente um pouquinho menos nessa parte mais grossa aqui da pele do nosso joelho, que fica bem na frente da patela, tá bom? Então, dessa forma, em alguns locais sentimos mais calor, em outros mais frio. Também há regiões do corpo mais sensíveis à dor do que outras, ou ainda aquelas que apresentam maior ou menor sensibilidade ao toque. Algumas das regiões mais sensíveis ao tato são as pontas dos dedos, muito importante, né? Porque a gente está sempre colocando a mão em tudo e tal, e também os nossos lábios, certo? Bom, jogo rápido aqui para vocês fazerem na página 305. Mas vamos seguir aqui. Vamos falar agora do sistema nervoso e do mecanismo do tato. A gente já tinha falado sobre isso basicamente quando nós estávamos lá em aulas passadas falando sobre o sistema nervoso e a locomoção. Mas vamos retomar de forma rápida aqui, ó. Os estímulos que chegam até a nossa pele são captados pelos corpúsculos táteis e pelas terminações nervosas livres, e em seguida são transformados em impulsos nervosos. Estes seguem o seu trajeto em direção ao cérebro por meio de neurônios presentes nas fibras nervosas, e aí lá no cérebro os impulsos nervosos são interpretados e transformados em sensações. Então lembra quando eu havia comentado com vocês que a gente tem algum determinado tipo de estímulo, esse estímulo ele vai entrar em contato com o nosso corpo e aí esse estímulo ele vai percorrer os nossos nervos, vai passar pela nossa medula e vai chegar até o cérebro para ele poder interpretar essa informação que está chegando, né? Então é bem basicão. Nessa imagem vocês vão relembrar daquilo que a gente já tinha comentado em aulas passadas, né? Então, ó, uma mão sendo furada por uma agulha, né? E aí os corpúsculos táteis vão perceber, as terminações nervosas livres vão receber esse tipo de estímulo. Isso tudo é passado para um nervo, esse nervo que está conectado com a nossa medula, e a medula que por sua vez está conectada diretamente com o cérebro, com aquela região
que vai fazer a interpretação desse estímulo, beleza? Bem simplão, tá? Então, quando nós tocamos em algo, vários tipos de corpúsculos táteis são estimulados ao mesmo tempo. Dessa forma, ao segurarmos uma laranja, por exemplo, são direcionados ao cérebro impulsos nervosos que possibilitarão a percepção do toque, o tato, da temperatura, da forma, do volume, da textura da fruta. Também podemos calcular o quanto de pressão devemos aplicar nos dedos para poder segurar. Então, tem objetos leves, que a gente não precisa fazer muita força com os dedos, né? E tem objetos mais pesados que a gente já vai segurar de uma forma mais firme. Agora vamos falar sobre o olfato. Agora, lembrando, receptores de partículas químicas, os quimiorreceptores. Vamos lá. O olfato é o sentido pelo qual percebemos o cheiro das substâncias. Os órgãos responsáveis por captar as sensações olfatórias são as narinas ou as cavidades nasais. Aqui, ó, dedão na narina aqui, tá? As cavidades nasais são recobertas por uma membrana chamada pituitária e a parte superior dessa membrana recebe o nome de epitélio olfatório, ou seja, é esse revestimento interno aqui da mucosa nasal, tá? Nele encontram-se células sensitivas às células olfatórias. Na superfície dessas células existem vários tipos de sensores denominados cílios olfatórios. Então são células que têm algumas terminaçõezinhas que parecem com cíliozinhos, né, mas muito pequenininhos, beleza? As células olfatórias comunicam-se com o bulbo e com o nervo olfatório. Pois bem, existe uma região aqui, né, chamada de bulbo olfatório, e esse bulbo se comunica com o nervo olfatório, que por sua vez se comunica com o nosso cérebro. Beleza? Então, ó, como eu havia comentado aqui, ó, nós temos a região do bulbo, né, nessa parte aqui superior, mas lá dentro, obviamente, e aqui nós temos o nervo que está conectado, mantendo uma conexão direta com o cérebro, beleza? Sistema nervoso e mecanismo do olfato. O cheiro de uma substância ou de um ambiente só é percebido porque ocorre a liberação de partículas, as moléculas odoríferas, que são transportadas pelo ar até as cavidades nasais, as narinas. Depois de penetrarem nessas cavidades, essas partículas chegam ao epitélio olfatório e misturam-se ao muco, aquela substância líquida produzida por células presentes no epitélio olfatório. Tá? O muco tem a função de manter as narinas sempre úmidas, a fim de evitar o seu ressecamento. As células receptoras olfatórias ficam em contato com esse muco. Ao se misturarem a ele, as partículas de substância alcançam aqueles cílios das células olfatórias ali presentes e as sensibilizam. Depois de sensibilizadas, essas células geram impulsos nervosos que seguem para o bulbo e em seguida para o nervo olfatório. Esse conduz os impulsos nervosos até o encéfalo. No cérebro, os estímulos são interpretados e as sensações odoríferas produzidas. Tá? Então, por exemplo, a gente vai reconhecer então a partir dessa informação que chega ao nosso cérebro por meio do nervo olfatório, tá? Então a gente vai reconhecer um cheiro azedo, um cheiro doce, um cheiro agradável, um cheiro desagradável, né? E assim por diante. Só depois disso é que sentimos o cheiro de uma substância. E aí tá lá, né, pessoal? Mais ou menos aquilo, né? Então, por exemplo, uma flor, a gente sente o cheiro das flores, aquele cheiro bem suave, bem agradável, tal, por meio das partículas que são transportadas com o vento para dentro da nossa narina. Lá na nossa narina, a gente tem as células ciliares sensitivas e aí elas vão manter a conexão com o bulbo. Tá aqui, ó, células olfatórias e aqui o bulbo olfatório. E esse bulbo, que por sua vez é uma extensão aqui do nervo olfatório que está lá se comunicando com o cérebro. Olha aqui, ó, o nervo aqui e o cérebro, né? Então, ó, as células sensitivas, né? Beleza? O bulbo e o nervo. E aí, aquela região do cérebro responsável pela interpretação. O sentido do olfato é muito importante, pois nos ajuda a identificar substâncias que podem causar danos à nossa saúde. Dessa forma, podemos, por exemplo, perceber quando um alimento está estragado antes de ingeri-lo, ou detectar quando há um vazamento de gás em um ambiente e nos precaver de acidentes. Muito importante isso. Galera, eu havia comentado com vocês naquela aula de introdução aos sentidos da memória olfativa. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto aqui, que está presente na página 308, para a gente poder conversar no nosso plantão, tá? Façam a leitura, tarefa, tá? E agora vamos falar de gustação. A gustação ou paladar é o sentido que nos permite sentir o sabor das substâncias. Deixa eu ligar meu computador aqui. Beleza. Então,
A gustação é o sentido que nos permite sentir o sabor das coisas, o gosto das coisas, também por meio das partículas que são liberadas pelos alimentos, né? O órgão responsável por captar as sensações gustatórias é a nossa língua. E lá na nossa língua tem várias terminações ali, que são chamadas de papilas gustativas ou de botões gustativos ou receptores gustativos, né? E aí esses receptores estão distribuídos por toda a superfície da nossa língua. Alguns deles serão especializados em captar uma sensação de doce, uma sensação de amargo, uma sensação de azedo e assim por diante, tá? Então vamos lá. Na parte superior da língua existem pequenas elevações que podem ser vistas sem o auxílio de microscópio, as chamadas papilas gustatórias ou gustativas, como eu comentei. Nessas estruturas concentram-se os corpúsculos gustatórios, que têm células receptoras ligadas a terminações nervosas presentes no nervo gustativo. Beleza? Observe o esquema. Então vamos lá, as papilas estão aqui, são essas bolinhas, entre aspas, que tem aqui na nossa língua, tá? E aí elas têm lá internamente esses botões ou esses receptores gustativos, que por sua vez eles estão conectados com o nervo gustativo. E esse nervo, como vocês sabem, o nervo faz a conexão com o cérebro. Legal? Então, beleza. Atualmente, sabe-se que todas as papilas gustatórias têm algum grau de sensibilidade para cada uma das sensações gustatórias primárias, o doce, salgado, o azedo, o amargo e o umami, que é um gosto geral, é um gosto geralmente de alimentos naturais, alimentos orgânicos, né? É algo que a gente não confunde. Então, por exemplo, um gosto de tomate, né? É uma coisa bem específica, é uma coisa que a gente percebe em toda a superfície da nossa língua, certo? Entretanto, cada papila normalmente apresenta maior grau de sensibilidade para duas ou mais dessas sensações. A sensação do umami, que você aprenderá mais adiante, é captada por toda a extensão da língua em igual intensidade, como eu havia comentado, né? Então tá. Sistema nervoso e o mecanismo da gustação. Quando mastigamos um alimento, ele se mistura com a saliva e começa a se dissolver. Lembrando que na saliva tem algumas enzimas ali que já iniciam o processo de digestão também, tá? As moléculas resultantes dessa dissolução entram em contato com as células receptoras presentes nos corpúsculos gustativos e as estimulam. Ao serem estimuladas, as células gustatórias transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. Esses impulsos seguem seu trajeto por meio de terminações nervosas presentes no nervo gustativo em direção ao encéfalo. No cérebro, os impulsos nervosos são processados e o gosto das substâncias é interpretado. Um gosto de carne, um gosto de chocolate, um gosto de limão, sei lá, são vários tipos de estímulos, né? Algumas papilas, além da função de captar os estímulos gustatórios, também tem a função tátil, ou seja, para a gente poder perceber a textura do alimento. Olha que interessante isso. Existindo papilas que desempenham apenas essa função. Dessa forma, quando colocamos um alimento na boca, percebemos o seu gosto, a sua textura, a sua forma, o seu volume e a consistência também. Se é um alimento muito seco, se é um alimento muito rígido, muito duro, que vai ter que mastigar muito, se é um alimento mais líquido, se é um alimento que pode oferecer algum risco de perfurar na nossa boca, como por exemplo peixe, né? Tem algumas espinhas ali e tal. Então a gente tem esse tipo de percepção também, beleza? Aí aqui tem outro textinho das sensações gustatórias primárias, que eu quero que vocês leiam. É bem basicão, tá falando só sobre as regiões da língua, tá? E aí fala sobre esse sabor umami, que foi mais recente, foi descoberto por um pesquisador japonês. E eu quero que vocês leiam também para a gente discutir depois. E para a gente fechar, aquilo que eu já tinha comentado em aulas passadas, né? Sobre a relação do olfato e da gustação, que eu já adianto aqui, que é tanto em função da proximidade desses dois órgãos dos sentidos, quanto pelo estímulo que eles captam, né? Que são as partículas químicas. Então vamos lá. Muita gente gosta de um bom churrasco. Enquanto a carne vai assando, lança no ar aquele cheirinho característico que abre o apetite. Isso ocorre porque o sentido do olfato influencia no sabor dos alimentos, o que também acaba por estimular o apetite. Então olha que interessante.
eu acho que eu já comentei com vocês sobre quando nós estamos gripados, né? Estamos com o nariz cheio de muco, de coriza e tal, a gente não sente muito bem o gosto das coisas, né? A gente também não sente tanta vontade de comer assim, justamente porque existe uma ação complementar entre o olfato e a gustação, tá? O olfato tem importante participação na percepção da gustação. Esses dois sentidos trabalham juntos, fornecendo ao cérebro informações sobre o alimento que está sendo degustado. Quando mastigamos alimentos, eles liberam partículas com mais intensidade, e parte dessas partículas sobe até as cavidades nasais e é captada pelos receptores lá existentes. Assim, sentimos simultaneamente o gosto e o cheiro do alimento. Isso ocorre porque, quando os impulsos nervosos chegam ao centro do olfato e da gustação, o cérebro combina as duas sensações recebidas. Tá vendo? A influência do olfato na gustação é facilmente percebida quando estamos gripados. O fato de as narinas estarem entupidas, ou seja, cheias de secreção por causa da gripe, impede que as células olfatórias sejam estimuladas, o que dificulta a percepção do cheiro do alimento e, consequentemente, a gustação também apresenta deficiência. A gente não sente o gosto muito bem, né? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Beleza? Bom, gente, então conseguimos encerrar aqui nessa aula super rapidinha a unidade 3, tá? A gente vai bater um papo do nosso plantão sobre isso. A gente já aproveita e corrige alguns exercícios, tá? Então é isso aí. Bom resto de semana para todos vocês. E na semana que vem, quer dizer, na quinta-feira, agora, estaremos juntos para a gente bater um papo a mais. Valeu, gente!